O preço do chamado. O Senhor tem chamados poderosos na vida de pessoas aqui. Então, para exercer esse chamado, é necessário pagar um preço. E o preço do chamado é o vídeo que nós iremos abordar no dia de hoje. O tema central desta mensagem. Então, você que não sabe qual é o seu chamado, não sabe qual é o seu propósito de vida, preste atenção, porque no decorrer desta mensagem, você também irá receber a resposta. Então iremos começar a leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo do 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, nós iremos abordar sobre a vida de Pedro, porque Pedro, ele pagou um alto preço pelo seu chamado. Não somente ele, mas como tantos outros. Jeremias foi lançado no calabouço, José também foi lançado na cova, foi vendido. Davi foi esquecido pelos seus irmãos, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo, ele levava um espinho na carne. Então, todos tiveram que pagar um preço pelo seu chamado. O chamado é quando o Senhor, ele decide nos levantar, quando ele decide que vai usar a nossa vida em prol da sua obra. É quando ele vai nos capacitar, vai nos dar dons, talentos e vai colocar em nós a sua missão. A missão que nós iremos ter aqui na terra, que será o nosso propósito de vida. Então, a missão que Deus deu a Pedro, tanto a ele como a todos os outros discípulos, é que eles seriam pescadores de homens, ou seja, eles ganhariam muitas almas para o Senhor. Então, ali começava o seu chamado, quando o Senhor assim estava estabelecendo na vida de Pedro. Então, aqui onde nós lemos, foi a profecia que Pedro havia recebido de Jesus. Porque Jesus avisou a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então aquilo era uma profecia que iria acontecer na vida de Pedro. Quando Jesus fosse crucificado, Pedro iria o negar. E uma coisa que Pedro não entendia é que quando Jesus, ele libera uma palavra e ele diz que algo vai acontecer, aquele algo já se materializou no mundo espiritual e depois se materializará no mundo físico. Então, a partir do momento que Jesus disse: tu me negarás, aquilo de fato já iria acontecer, Pedro querendo ou não. E então, depois que ele recebeu aquela profecia de que ele negaria Jesus, vamos ver agora o cumprimento desta profecia na vida de Pedro. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo do 69 ao 75, que diz assim: Ora,
Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então aqui a profecia se cumpriu na vida de Pedro. Aquilo que Jesus disse para ele que iria acontecer, mesmo que não era uma coisa muito agradável de se ouvir, porque quando a gente ouve profecia que vai de encontro ao que a gente espera, porque o que a gente espera é que vai vir profecia de bênção. Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai elevar o teu nome na terra. Mas aquela profecia que chegou para Pedro pegou ele de surpresa. Por quê? A profecia não era: você será muito rico na terra, você será muito próspero, Deus vai elevar o teu nome entre as nações. Não, mas a profecia foi: tu me negarás 3 vezes. Então é algo que a gente não gostaria de ouvir da boca de Jesus. É algo que a gente não gostaria de ouvir, porque assim como Pedro, ele logo começou a negar: Não, mestre, eu nunca te negaria, se possível for, eu morreria por ti. Mas ali, o Senhor já sabia o que iria acontecer. O Senhor já sabia o que estava por vir. E mesmo Pedro negando, aquilo aconteceria. Porque uma coisa que acontece, meus irmãos, quando Deus ele tem um chamado muito grande na vida do homem e de uma mulher, sabe qual é a primeira evidência disto? É que se for necessário ele nos abater, se for necessário ele permitir a queda, para que possamos diminuir e ele crescer, para que possamos não se gloriar da grandeza do que ele irá fazer na nossa vida. Então, se for necessário ele nos abater, ele assim fará, porque como está escrito no livro de João, capítulo 3 e o versículo 30, onde João Batista ele disse uma frase muito marcante que ficou conhecida em toda a igreja. Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, ele ali já estava dizendo o que era preciso para que ele pudesse exercer o seu chamado. Ele ali já estava deixando claro que ele precisava ser pequeno, ele precisava diminuir, ele precisava desaparecer para que a glória de Deus superabundasse sobre ele, porque a Bíblia também diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então era isso que estava acontecendo com Pedro. E tem outro versículo na Bíblia que foi apóstolo Paulo, que ele disse aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo do 7 ao 9, que diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, Paulo, ele tinha um espinho na carne, e ele orava, ele fazia propósito para que Deus tirasse aquele espinho. Mas assim como ele afirmou aqui na palavra do Senhor, Deus não tirava aquele espinho que doía na carne de Paulo. Por quê? Ele mesmo disse que era para que ele não se gloriasse com as excelências das revelações que Deus passava para ele. Por quê? Porque se Deus não apertasse Paulo e ele tivesse que correr ali para os pés do Senhor, quem sabe ele ia ficar inchado, porque o que Deus revelava a ele era coisa tremenda. Alguns pregadores disseram que ele tinha todos os dons que Deus ele colocou para nós. Então eram muitos dons que ele possuía. E a frase que João Batista disse, que eu diminua e o Senhor cresça, na minha conjectura humana, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu fui gerado de uma mulher estéril e ela não podia beber com bebida forte. Ela tinha que se abster de muitas coisas. Na minha cabeça não passava navalha. Eu fui criado com muitas restrições e quando eu cresci eu fui para o deserto. Passei a morar dentro do deserto, me alimentando com mel e gafanhoto e vestindo peles de camelo. Então, se é necessário eu passar por toda essa restrição, se é necessário eu morar dentro do deserto, se é necessário eu ser humilhado por amor ao chamado, que assim seja, porque que eu diminua e o Senhor cresça. Então muitos não sabem o que significa essa expressão que eu diminua e o Senhor cresça. E muitas vezes as pessoas usam ingenuinamente e não sabem o que estão querendo dizer. Mas sabe o que essa expressão significa? Que se for necessário Deus quebrar, se for necessário Deus humilhar, se for necessário Deus nos amassar e nos tornar pequenos, que assim seja, porque que eu diminua e o Senhor cresça. Então é quando a gente está ali passando por aquele espinho na carne, assim como Paulo, ele dizia, tira de mim esse espinho na carne. Mas Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus deixava aquele espinho nele, era para que ele pudesse diminuir, é para que ele não viesse se orgulhar. Então tem muitas pessoas que estão com espinho na carne, estão passando por provações, estão vivendo como João Batista no meio do deserto, estão com muitas restrições, mas por que estão vivendo assim? É para não se orgulhar, é para se tornar pequeno, é para ser humilde, porque quando a gente diminui, é quando a gente tem muito espinho na carne, é quando as pisadas do chamado está doendo na nossa pele, é quando a gente está ali passando por toda aquela situação em que a gente não pode remover aquele espinho, em que a gente não pode sair do deserto, mas a gente tem que continuar ali. Por quê? Porque o chamado é maior do que a nossa vida. Então, se a gente abandona o chamado, a gente está abandonando a nós mesmos e abandonando o nosso propósito de vida. Porque você, eu, todos nós nascemos com um propósito. O propósito é viver o nosso chamado, o chamado que Deus tem para a vida de todos nós. Então, aquilo que aconteceu com Pedro, quando ele negou Jesus, a Bíblia disse aqui em Mateus 26 que ele chorou amargamente. Porque na mente dele, ele jamais seria capaz
de negar Jesus. Na mente dele, ele nunca faria aquilo por vontade própria. Mas uma coisa que estava acontecendo na vida de Pedro é que ele estava tendo muitos deslizes. Ele brigava depois da ceia, ele andava com a espada, e quando colocaram a mão em Jesus para dizer vamos levá-lo para crucificá-lo, então ele logo sacou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Então ele ainda precisava passar pela olaria de Jesus, ele ainda precisava passar pelaquela expressão que eu diminua e o Senhor cresça, para que ele aprendesse a se submeter, a se humilhar, a se fazer pequeno e não querer lutar as guerras com a força da espada e não querer brigar, não querer ser rebelde. E quantas vezes Deus puxou a orelha de Pedro. Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, o Senhor estava ali dizendo para ele que ele ainda ia passar pelo processo de conversão. Ele era discípulo de Jesus, mas não era convertido. Então veja aí o quanto que ele precisava passar por aquela experiência, o quanto que ele precisava pagar aquele preço. Então, mesmo ele ali pensando, eu nunca seria capaz de fazer isso, mas sabe o porquê? A palavra já foi liberada de Jesus para ele, dizendo, tu vai fazer? É porque aquilo era necessário que ele diminuísse, era necessário que ele fosse quebrado. Tudo aquilo se fazia necessário e ele não entendia, mas Deus, ele já conhecia o coração de Pedro. Mesmo Pedro sendo um homem sanguíneo, Deus sabia que ele de fato doaria a sua vida por amor a Jesus. Tanto que no final da vida de Pedro, ele pediu para que virassem aquela cruz de cabeça para baixo. Então Deus já via o amor que Pedro sentia por ele, mas era necessário ele passar por aquela quebra. Era necessário naquele momento o coração dele se encher de medo e ele cometer aquele pecado e negar Jesus 3 vezes. Então tem pessoas que estão assim, não sabe porque não consegue muitas vezes ficar de pé, não sabe porque não consegue muitas vezes se firmar, mas se cai e levanta, e sempre fica cocheando em 2 pensamentos, e às vezes cai em pratos do inimigo, e ali a pessoa fica pensando, por que eu cometi esse algo? Por que eu tive aquela atitude errada? Assim como Pedro, que chorou amargamente, foi com a amargura de alma, que ele ali não entendia o motivo de ele ter cometido aquilo, e quem sabe ele se achava indigno. A partir daquele dia ele se achava imerecedor de andar com Jesus. Então o coração dele passou por uma quebra, uma transformação tão grande, que dali em diante a vida dele nunca mais foi a mesma. Dali em diante ele não ia ter mais motivo para se ensoberbecer pela grandeza do chamado que Deus já tinha preparado para ele. Ele não ia ter motivo para andar com espada. Ele não ia mais ter motivo para brigar depois da ceia. Ele não ia ter mais motivo de ouvir Jesus dizer que ele precisava se converter, porque aquela quebra que ele passaria seria a moinha que faria com que o coração dele fosse quebrantado. E sempre que vinha na memória dele como eu fui capaz de negar Jesus, o coração dele se contristava, o coração dele se quebrantava cada vez mais. Então para ele precisava se doar, ele precisava se entregar para aquele chamado, porque ele se achava em dívida.
Ele se achava que ele era tão indigno de pertencer àquele grupo de discípulos. Ele se achava tão indigno de fazer parte deles, porque quando ele olhou para a vida de Judas, Judas traiu Jesus, e quando ele olhava para ele, quem sabe ele se sentia como Judas, que traiu Jesus. Quem sabe ele olhava para ele e dizia: eu não sou muito diferente de Judas, porque Judas traiu Jesus com 30 moedas e eu neguei Jesus. Eu neguei que o conhecia, e não foi só uma vez, não foi duas, foi 3 vezes. Então ele tinha do que não se orgulhar. Então ele sempre se quebrantava, ele ali chorava, ele se derramava em lágrima diante dos pés do Senhor, com o coração quebrantado, contrito e humilde. Aquele Pedro orgulhoso de antes, aquele Pedro que andava inchado com a arma, aquele que passar no meu caminho eu já tô armado. Ele não tinha papa na língua, mas ele falava tudo o que vinha na cabeça. Com ele era assim, mas depois daquela quebra, depois daquela situação, quem olhava para Pedro não reconhecia mais ele, porque ele agora era humilde, ele agora falava manso, ele agora era quebrantado, porque o amor de Jesus o constrangeu, e ele ali de agora em diante não se sentia mais merecedor do amor de Deus. Ele não se sentia mais digno daquele amor. Por isso que Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E quando o Senhor perguntou a 3ª vez, ele se entristeceu, porque ele se lembrou que foi 3 vezes que ele o negou. Mas Jesus estava deixando claro para ele: Pedro, eu sei que tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então aquilo foi uma experiência que ele precisou passar, para que ele pudesse assim estar preparado, com o coração que Deus precisava que ele tivesse, com a postura que Deus queria que ele tivesse, não a postura de sangue nos olhos, que queria matar, que queria cortar a orelha, mas uma postura que homem que sabe que se fosse pelos seus erros, pelos seus pecados, não estaria mais ao lado de Jesus, mas é a graça de Deus que nos alcançou, é a misericórdia dele que é derramada sobre nós, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto maior é o pecado, quanto maior foi a queda, maior é a graça que é derramada sobre nós. E Paulo, ele sentia a mesma coisa, ele se sentia indigno, ele se sentia imerecedor. A história de Paulo também foi moldada pelas mãos do próprio Senhor, porque Deus permitiu que ele perseguisse a igreja, que ele consentisse ali na morte de Estevão, para que quando ele fosse resgatado, ele ali se sentia um pó. Ele se sentia muito indigno, e ele já fez muitas declarações que ele precisava padecer, ou seja, Deus fazia ele sentir na pele todas as dores, as marcas do chamado. Deus fazia o coração dele sentir a dor daqueles que foram perseguidos antes dele, daqueles que foram feridos e padeceram pelo seu chamado. Então agora ele estava ali sentindo na pele todo o mal que ele tinha causado para aqueles servos de Deus. Ele estava sentindo na pele a dor do chamado. Então ele se sentia o mais miserável, o mais pecador dos homens, por ter feito os servos de Deus padecerem tanto assim. Ele se sentia muito imerecedor. Então, pelo pecado dele ter sido grande, por ele ter sido blasfemo, ele cometeu muitos pecados antes de ser alcançado por Jesus. Como ele mesmo falou, que ele cometeu muitos pecados, foi perseguidor, foi blasfemador, foi tantas coisas que ele tinha cometido.
E então aquilo fazia com que a graça de Deus superabundasse sobre o seu pecado. E ele ali tinha o coração mais humilde e ele dizia: eu preciso me doar. É por isso que ele se doava mais do que todos os outros. Ele sofreu vários naufrágios, sofreu várias prisões, ele sofreu também muitas chicotadas. Ele passou por muito mais coisa do que todos os outros, e isso ele deixou bem claro quando ele escreveu, na Bíblia, que ele padeceu muito. Então o Senhor permitiu aquela história na vida de Paulo, porque ele iria ter um chamado muito grande, e as revelações também que Deus iria dar a ele seriam grandíssimas. Por isso que ele também tinha um espinho na carne, para que de modo nenhum ele viesse se inchar, se ensoberbecer e pensar que ele era alguma coisa. Então aconteceu isso na vida de Pedro. Então ele não se achava digno, e quem sabe você aí não se sente capaz, não se acha digno de ter o amor de Deus por conta das suas quedas, por conta da sua traição, por conta de todo o mal que você cometeu. Quem sabe você pensa: eu não sou merecedor de servir Jesus, eu não mereço exercer o chamado, porque olha o tanto de pecado, de erro que eu já cometi, coisa que eu pensei que eu nem seria capaz de fazer, eu fiz, assim como Pedro. Então sabe por que Deus permite que muitas vezes a gente cometa erros, que a gente se envergonha e a gente pensa: eu pensei que eu nunca seria capaz de fazer aquilo? É porque Deus, Ele está ali nos quebrando, Ele está ali nos humilhando, para que assim a gente possa diminuir e Ele crescer em nós, porque não tem como Ele crescer em nós se a gente estiver cheio de si, se a gente tiver inchado, com o ego grande, cheio de orgulho, de soberba. Então primeiro ele nos diminui, primeiro ele nos abate, primeiro ele nos passa na quebra. Então quando a gente diminui, aí sim ele cresce em nós. E muitos não sabem qual é o seu chamado. Muitos não sabem qual é o seu propósito de vida e podem até se perguntar: qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu chamado? E não é por acaso que Deus me deu essa palavra hoje, porque tem pessoas que ainda não sabem, tem pessoas que precisam saber. Então aqui está a resposta para você, porque aqui no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo 19, diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essas palavras o Senhor estava dizendo para Pedro e André, que estavam ali com as suas redes pescando. Então o Senhor chamou eles, e aquele chamado é que eles iriam ser pescadores de homens. Mas esse chamado de pescar almas não é só para os discípulos, não, porque Jesus deixou um mandado para todos nós, servos dele. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí você pode se perguntar: mas irmã Ruth, o meu chamado não é de palavra. Ah, irmã Ruth, eu não sei pregar. O meu chamado é de louvor, ou o meu chamado é de intercessão. Então isso aí não é para mim. Eu digo a você, isso é para você também. Porque quando Jesus ele disse ide e pregai, ele não estava se referindo a títulos, a pastores, a algumas lideranças, a alguns cargos ou alguns ministérios, não. Ele estava dando aquela ordenança para toda a sua igreja. Então, independente do seu ministério, independente do seu cargo, independente do que você
faz, se você canta, se você intercede, se você expulsa demônio, se você é da área de libertação, independente da área que você for, mesmo que não tenha o dom da palavra, mas esse chamado é para você. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou ganhar almas se o meu chamado é interceder? Você vai começar a dobrar o seu joelho e interceder pelos pecadores e começar a dizer: Senhor, vai adiante de todos os missionários, vai adiante de todos aqueles que estão pregando a tua palavra, os pastores, os missionários. Faz com que a palavra entre nos corações e você vai começar a interceder por cada um deles. Você vai interceder pelas almas, você vai ali fazer o seu ministério. E sempre que você tiver uma oportunidade de dizer: Jesus te ama, Jesus está voltando, mesmo que você não saiba pregar, mas você abrindo a sua boca e falando a palavra, então aquilo vai entrar como flecha no coração, porque a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta verdade não é o nosso conhecimento, não é aquilo que a gente aprendeu na escola, mas essa verdade é a palavra de Deus que liberta. Então mesmo se você ler um versículo, aquela verdade vai entrar no coração e vai começar a surtir efeito. Por quê? Porque foi uma semente que você plantou, então aquilo vai começar a germinar e no tempo certo dará o seu fruto. E você que canta, quem sabe você pensa: então eu tô livre disso, porque o meu chamado não é palavra, o meu chamado é louvor. Mas quando você cantar, você vai estar ali adorando ao Senhor. Você vai estar trazendo a presença de Deus para o ambiente. E a presença de Deus vai estar manifestando naquele lugar e tocando os corações. Porque quando o salmista Davi ele tocava a harpa, a presença de Deus estava ali. E os espíritos imundos na vida de Saul eram expulsos. Então havia libertação, ou seja, a transformação, a libertação. Então você vai estar também exercendo o seu chamado. E você que prega a palavra, continue pregando, estude mais a Bíblia, busque mais a fundo a leitura da palavra, mas aquela mensagem que foi deixada por Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é para todos nós. E eu já vou lhe explicar como. Porque até mesmo as pessoas que não sabem pregar, a sua vida já é uma pregação. Então você, quando vai para um lugar, o trabalho, você que estuda, quando vai para a faculdade, e mesmo em silêncio, mas aí quando o ímpio olha para a tua vida, e aí ele pensa: esse irmão, essa irmã é diferente, não canta a música do mundo, não fala palavrão, não faz as mesmas coisas que a gente, então essa pessoa é diferente, essa pessoa é um verdadeiro cristão. Então você ali já está evangelizando com a sua vida e nem sabe. Você ali já está sendo luz no meio das trevas. Só por a sua presença estar ali no ambiente, você já está evangelizando com o seu testemunho. Porque tem muitos crentes que escandalizam o Senhor, em vez de ter um testemunho que converte almas, em vez de ter um testemunho que causa ali a transformação naqueles que vê, mas esses causam a vergonha para o evangelho. Muitos que dizem Senhor, Senhor e fazem coisas que Deus não se agrada, não trazem libertação para vidas, não fazem com que os corações comecem a queimar pela presença de Deus e dizer: eu quero ser crente como irmão, eu quero ser crente como a irmã. Mas você que leva o testemunho de vida na sua vida, você que anda decentemente, que não anda como o mundo, que se veste como
Um cristão, um verdadeiro cristão que não fala de todo jeito, não anda de todo jeito, não senta em todas as mesas, mas que se separa, se santifica e faz a diferença, saiba que o primeiro testemunho que vai gerar ali a curiosidade no coração das pessoas vai ser a tua vida, mesmo você em silêncio, mas vão olhar para você e vão dizer: o irmão é diferente, a irmã é diferente. Então ele é crente de verdade, ela é crente de verdade. Só de você não falar palavrão, não cantar música do mundo, não se vestir com roupas que amostrem o corpo, só andar diferente do que o mundo anda, já é o grande testemunho. Mas é necessário também se mover e abrir a boca, porque a Bíblia vai dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, mesmo que você seja tímido, comece a exercitar para que você venha a ser liberto. Eu era muito tímida quando eu chegava numa apresentação na escola ou no curso. Eu travava quando me davam oportunidade na igreja, mesmo que fosse para dizer um versículo. Eu lia o versículo e não conseguia falar nada, e as palavras fugiam da minha boca, e eu ficava ali sem ter o que falar, ficava trêmula, sem reação, ficava muito nervosa. Mas aí eu sabia que Deus queria mais de mim, então eu comecei a exercitar. Eu passava por um grupo de pessoas e ali eu dizia: Jesus te ama. Eu via as pessoas na rua, aí eu passava e eu comecei a dizer: Jesus te ama. E Deus já começou ali a me destravar, já começou a destravar dons, já começou a destravar o meu ministério. Então, depois que eu dei o primeiro passo, todos os outros demais passos aconteceram. Foi uma coisa gradativa. Então você que está aí querendo exercer o seu chamado, o seu ministério, e você fica sem saber o que fazer, para onde ir, faça isso. Comece a dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Então Deus, ele vai destravar o teu ministério, ele vai destravar aquilo que ele colocou em você. Quando você menos imaginar, você já vai estar ganhando muitas almas para o Senhor. Eu nem sabia qual seria o meu ministério. Eu achava que eu ia cantar, eu achava que eu podia ser uma cantora ou cantar na igreja. Eu até cheguei a participar do grupo de louvor em que eu solava os hinos, mas aquele não era o meu ministério, não era o meu chamado. Mas foi a partir de eu dar o primeiro passo, quando eu iniciei, Deus começou a trazer, a clareza sobre o que era o meu chamado. Deus começou a evoluir o meu chamado. Então faça isso, dê o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, você vai ver que o seu ministério vai se destravar. Porque quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, depois que Abraão deu o primeiro passo, aí Deus, ele começou a dar o próximo. Ele começou a dizer: vai por ali, mas ele teve que se mover por fé e não por vista. Por isso que ele é conhecido como pai da fé, porque ele não via o caminho que ele ia trilhar, mas ele confiava na palavra do Senhor e se guiava pela sua direção. Então você está esperando aí Deus para dar para você e dizer: vai por aqui, vai por ali. A palavra que eu tenho para te dizer é essa: dê o primeiro passo, porque enquanto você vai dando o primeiro, Deus, ele vai ministrando ao teu coração qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, aonde é que ele vai te fazer trilhar. Mas faça isso, dê o primeiro passo, passe pelos pecadores e diga: Jesus te ama. Comece a fazer com aquilo que você tem. O que você tem nas mãos para fazer,
Se você canta, cante. Se você já prega, comece a pregar. Se você tem boca e fala, comece a dizer: Jesus te ama. Então dê o primeiro passo e você verá que as coisas irão acontecer. Então, depois da queda de Pedro, olha o que aconteceu com ele. Porque o que parecia que tinha acontecido para a sua vergonha, o que parecia que tinha acontecido para o seu fim, aquilo se tornou uma grande evidência no seu ministério. Porque ele foi diminuído e Deus cresceu através da vida dele. Em aqui Atos, capítulo 4 e o versículo 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aqui em Atos, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então veja aí como foi tremendo o trabalhar de Deus na vida de Pedro. Se ele não tivesse passado por aquela quebra, se ele não tivesse caído, se ele não tivesse falhado, se ele não tivesse cometido o seu maior erro, que fez ele chorar amargamente, ele nunca teria se transformado nesse Pedro aqui que nós lemos, onde ele passava e a sombra dele curava, ele pregava e 5.000 pessoas se convertiam e criam em Deus. Então ele nunca ganharia um chamado tão grande se ele não tivesse ganhado o amadurecimento que vem a partir da quebra, que é gerado a partir da dor, a partir da lágrima. Ele não seria o homem maduro que ele se tornou, o homem pé firme e coração contrito e quebrantado que Deus precisava que ele tivesse, porque assim como Paulo carregava aquele espinho para não se gloriar com as excelências das revelações. Então, se você está passando por grande aflição, saiba que Deus tem um chamado muito grande para a sua vida. Se você não entende todas as coisas que acontecem com você, porque na sua vida é tão difícil, porque na sua vida é tão espinhoso, porque você passa pelo deserto muito tempo, assim como João Batista, que ele morava no deserto, se alimentava com mel silvestre e gafanhoto. Então, se você não entende o porquê que na sua vida é mais espinhoso, o porquê que na sua vida é mais difícil, é porque é o preço do chamado que você está pagando. É Deus fazendo se cumprir as palavras de João Batista na tua vida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que eu passe no deserto. É necessário que eu tenha todas essas restrições, que eu fique sozinho muitas vezes na solidão, assim como João Batista. E Paulo, ele não se casou e foi opcional. Então, você aí que quer se casar, que quer ter família, saiba que você pode ir até o Senhor e colocar aquele versículo diante dele, dizendo: Senhor, uma das tuas promessas, uma das tuas palavras que tu liberaste para nós, é que o Senhor disse: crescei e multiplicai. Então, diga essas palavras e peça ao Senhor para que Ele te dê um cônjuge e te dê uma família. Então, certamente, o Senhor, segundo a boa vontade dEle, irá conceder o desejo do teu coração. Então, existem muitos chamados que são muito árduos.
E quanto maior é o nível deste chamado, quanto maior é o nível das revelações que Deus passa, quanto maior é o nível da profundidade que Deus ele tem para nos levar, quanto maior é o nível daquilo que Ele tem para nós, Ele primeiro vai nos diminuir, Ele primeiro vai nos humilhar, Ele primeiro vai nos abater, Ele primeiro vai nos quebrar, para que a grandeza dEle possa superabundar em nós. Então, depois que Pedro diminuiu, o Senhor cresceu na vida dele. Depois que Paulo diminuiu, Deus cresceu sobre ele. Então é necessário pagar o preço, porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Assim está escrito na palavra de Deus. E é exatamente por isso que essas quebras se tornam tão evidentes. Por isso que muitas vezes você não entende o porquê de algumas coisas, o porquê de algumas quebras, ou até mesmo de ter cometido alguns erros que você se arrependeu amargamente, assim como Pedro. Então é exatamente por isso, é porque Deus está te passando nessa moinha. É o preço do teu chamado, porque Ele quer fazer coisa grande na tua vida, Ele quer fazer coisa tremenda. Então, quanto maior é o nível que Ele irá nos levar, Ele primeiro vai nos passar pelo deserto. Então, se você quer receber coisas grandes de Deus, é necessário passar pela quebra primeiro. E esta foi a palavra de hoje. E eu tenho um recado muito importante para você. Você que quer prosperar, você que quer ir para um outro nível de prosperidade, você que quer ver as suas finanças escalando, saiba que Deus tem prosperidade para você. E por isso eu vou deixar o link do e-book que Deus me inspirou a escrever, que Ele me deu chaves poderosas dentro da sua palavra para mudar a nossa mentalidade e nos fazer prosperar. O link vai estar fixado no comentário e também na descrição deste vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.